Oi, eu sou a Anne e o vídeo de hoje é sobre as minhas leituras de outubro. No mês de outubro eu não li bastante coisa porque eu fiquei doente e isso meio que estragou o meu mês, mas até que no fim das contas eu saí da minha fossa de leituras, que estava me atrapalhando bastante, e apesar de não ter sido muita coisa, eu gostei muito dos livros que eu li e foi bastante proveitoso. O primeiro deles foi o Astrofísica para Apressados, do Neil deGrasse Tyson, que é um livro sobre astrofísica. É um assunto que me interessa bastante, então logo que eu vi que tinha lançado esse livro aqui no Brasil, eu fui louquinha comprar. E foi uma leitura bastante prazerosa. Eu já sabia sobre bastante coisa que ele aborda no livro, mas mesmo assim foi interessante. E a maneira como ele escreve é realmente bem acessível a qualquer pessoa. Eu costumava fazer engenharia, então eu sou familiarizada com os termos, também com o assunto, apesar de o meu ramo não ser exatamente o da astrofísica. E eu senti um pouquinho de falta dele aprofundar um pouco o assunto, colocar algumas fórmulas, talvez. Mas eu entendo a escolha do Neil para não ter feito isso, né? Para ficar bem acessível a qualquer pessoa mesmo. E eu acho que se colocasse fórmulas matemáticas, as pessoas talvez não fossem entender tão bem. Mas mesmo assim, eu acho que poderia ter colocado algumas coisas a mais. E por isso eu dei 4 estrelas. Mas mesmo assim, foi uma leitura bastante interessante. E eu gostaria muito de ler outros livros dele. A minha segunda leitura foi um livro que já lançou aqui no Brasil, que é o De Volta para Casa, mas eu li o e-book que é chamado Every Heart a Doorway, da Shanna Maguire. Esse livro é, na verdade, uma novela e ele é vencedor do Hugo e do Nebula, e são prêmios muito famosos de fantasia e sci-fi. Ele foi o livro do mês do meu clube de leitura e fui eu mesma que indiquei esse livro para o sorteio, porque eu queria muito ler o livro que ganhou um Hugo. Normalmente, livro que ganha prêmio, a gente fica meio assim, né? Porque os parâmetros costumam ser meio, assim, não vou dizer elitista, mas é mais ou menos isso, meio elitista. Eu gosto de ler coisa mais do povão mesmo, mais popular, mais clichêzona, digamos assim, mais comum. Mas eu fiquei surpresa com esse livro, eu gostei bastante, gostei mesmo. Eu achei a história muito interessante, muito diferente. É algo que eu queria ter inventado, é um livro que eu queria ter escrito. E foi uma leitura muito prazerosa. O estilo de escrita da Shanna Maguire é muito bonito, é bem lírico, é bem gostoso de ler. E eu li esse livro em 30 segundos. E quando eu terminei, eu tinha certeza que eu ia ler os outros também. Eu descobri que é uma série bem grande. Do jeito que ela fez a história, dá pra ela escrever livros, acho que pelo resto da vida, sobre qualquer personagem. E eu acho que é mais ou menos isso que ela quer fazer. Eu descobri que ela tem plano de escrever pelo menos 5 livros até 2020, né? Eu já lançou 3 e o quarto vai lançar em 2019, o quinto em 2020. E eu espero que ela lance dos meus personagens favoritos, porque, sério, gente, vai ser um prazer ler mais sobre essa história aí. O plot consiste em uma escola que abriga pessoas que voltaram de mundos mágicos, que ou elas foram expulsas ou elas tiveram que sair de lá por algum motivo. E agora elas têm que lidar com o fato de terem voltado para o nosso mundo, para o mundo comum. E elas querem voltar para o mundo mágico, lógico. Só que elas não têm como voltar, ou então elas ainda não conseguiram encontrar a porta de volta para casa. E aí a gente segue a Nancy, que é a personagem principal, e ela acha que ela vai conseguir encontrar a porta dela de volta, apesar de, em muitos casos, as crianças não conseguirem encontrar as portas de volta. E é uma história muito gostosa de ler, sério. Eu dei 4,5 estrelas. E aí, como eu gostei muito mesmo da escrita, eu li o segundo, que é o Down Among the Sticks and Bones, que segue uma das outras personagens coadjuvantes, que é a Jack e a irmã dela, Jill. E eu não vou falar muito, porque senão é spoiler do primeiro livro, mas conta a história delas na porta delas, no mundo em que elas entraram e onde elas viveram por algum tempo. E é simplesmente incrível a história. A escrita da Shanna Maguire continua a mesma, né? Igual, é linda, maravilhosa, uma delícia de ler. E a história delas duas é ótima, sério. Elas eram uma das minhas personagens favoritas, além do Cage também, que é lindo, e eu espero que saia um livro do Cage, sério, Shanna Maguire. Lance o livro do Cage, por favor. E eu dei 5 estrelas pra esse. Esse livro foi uma das minhas melhores leituras do ano, já foi pros meus favoritos. E como o primeiro livro lançou aqui, pela editora Morro Branco, e aliás, eu tô só esperando a Black Friday pra eu comprar esse livro, vai ser tipo um dos primeiros que eu vou comprar, só baixar o preço um pouquinho e vai estar na minha casa, porque sério, eu amei. Eu perguntei pra editora Morro Branco quando eles planejam lançar o segundo, que é o Down Among the Sticks and Bones. E eles me falaram que ano que vem vai sair aqui no Brasil. Eu vou ser, tipo, a primeira pessoa a comprar o livro, porque, sério, gente, eu adorei. É linda a história, é maravilhosa. Esse segundo livro não ganhou o Hugo, mas ele também foi indicado. E eu achei sacanagem, porque é muito melhor do que o primeiro, e esse daí merecia demais o Hugo, sério. Merecia muito o prêmio, muito bom. A minha quarta leitura foi o Beneath the Sugar Sky, que é o terceiro livro da série. E
E é sobre uma personagem que eu não gostei muito, que é a Asumi, mas a escrita continua maravilhosa. É sempre um prazer ver os personagens que você já conhece, né, e continuar lendo a série e ver pra onde é que as coisas estão indo. E apesar de eu não ter gostado da personagem, e talvez por isso a leitura não foi tão boa assim pra mim, eu dei 3 estrelas e foi uma leitura prazerosa, foi rapidinho, porque é novela, né, tem menos de 200 páginas, então é bem rapidinho mesmo de ler. E foi muito agradável, sério, eu recomendo bastante. Depois disso, eu li The Savage Song, da Victoria Schwab, que foi o primeiro livro da Victoria Schwab que eu já li. Assim, talvez as minhas expectativas tenham atrapalhado um pouco a minha vida, porque todo mundo fala super bem da Victoria Schwab, e tem uns youtubers gringos que eu acompanho que eles me falam super bem da Victoria Schwab, então eu fiquei já, nossa, essa mulher deve ser incrível, deve ser uma coisa maravilhosa. E não que não seja maravilhoso, assim, a escrita dela é boa, eu achei a história dela muito interessante, muito criativa também, e algo que eu queria ter pensado, apesar de que o da Shanna Maguire, sério, se eu tivesse pensado nesse negócio, gente do céu, o sonho da minha vida. Eu queria voltar no tempo pra ter essa ideia, mas enfim. Mas eu não achei ruim o The Savage Song, e é outro livro que quando baixar o preço eu vou comprar. E o segundo volume também, que eu ainda não li, mas eu pretendo ler esse ano. Mas assim, eu não achei tão legal também. Eu dei 3 estrelas, não é uma história ruim, mas também não é uma história incrível, maravilhosa. É a história sobre uma cidade em que tem 3 tipos de monstros que são formados de acordo com os crimes que as pessoas cometem. Tipo, se você mata alguém, esse crime que você comete faz com que nasça um monstro a partir disso. E aí tem 2 famílias, que é a família da Kate e a família do August, que meio que dividem a cidade e eles conseguem combater os monstros ou lidar com eles de alguma forma que consegue proteger as pessoas, e eles estão sempre em guerra. E aí nisso a Kate e o August se conhecem e eles têm que lidar com isso, com a guerra, com os monstros, com os problemas das famílias e vivendo a vida deles. A ideia em si é bastante interessante, mas eu achei que ficou meio arrastado. O livro é bastante longo e a escrita da Victoria Schwab não é ruim. É fácil de ler, bem agradável. Mas, assim, eu achei que não tinha muita coisa pra acontecer na história, então era longo demais a troco de nada. E quando eu terminei o primeiro livro, e eu sabia que tinha uma sequência, né? É uma duologia, então só tem mais um. Mas eu fiquei sem saber o que ia acontecer depois, porque pra mim acabou a história ali. Mas não sei, eu vou ver o que vai acontecer, que eu ainda vou ler o segundo, né? Pelo menos são só 2, que eu acho que se fosse uma trilogia eu não ia continuar. Mas tudo bem. Eu ainda vou ler outros livros da Victoria Schwab, porque eu achei ela muito criativa. Mas eu não sei, eu já não tô mais tão animada quanto eu tava antes. O último livro que eu li nesse mês foi o The Hate You Give, que lançou aqui no Brasil também, como O Ódio que Você Semeia, e é outro que eu vou comprar logo que sair a Black Friday. Vem Black Friday, em nome de Jesus. E que é da Andy Thomas. E vai sair filme dele, acho que esse ano ainda, e eu tô louca pra assistir, então eu li logo pra poder já assistir o filme tendo lido a história, que eu acho muito melhor assim. Gente, que livro. Muito pesado, sério. A princípio eu achei a escrita dele difícil de acompanhar, porque tem muitas gírias, né? É escrito bem no estilo do gueto, por assim dizer. E eu fiquei curiosa pra saber como é que foi traduzido isso aí. Eu vou dar uma olhada na versão em português depois, apesar de eu já ter lido. Mas é um pouco difícil de ler. E também é um pouco difícil de acompanhar algumas coisas, porque tem alguns termos que eu não conhecia, por exemplo... A personagem tem algum momento em que uma amiga dela faz uma piada racista, chamando ela de fried chicken, de frango frito, e eu sinceramente não entendi por que isso era racista, mas parece que tem uma treta lá nos Estados Unidos relacionada a racismo e frango frito. Aí eu achei um pouco complicado de entender, mas é de cada país, né? Aqui a gente tem nossas próprias tretas e tal. Mas eu achei interessante questões informativas, e também é uma leitura interessante de um modo geral, pra gente ver sobre brutalidade policial. Pra quem não conhece, a história é sobre a Star, que ela presencia o assassinato de um amigo dela por conta de brutalidade policial. Eles são parados aleatoriamente na rua e o policial é bastante grosseiro com eles porque eles são negros e ele acaba matando um amigo da Star que tá dirigindo o carro porque ele entra em pânico só porque o rapaz é negro e acaba atirando nele por motivo nenhum. E aí ela testemunha desse assassinato e ela tem que lutar pra ver se o policial é pelo menos indiciado pelo crime ou não. É uma história bastante pesada, apesar da maneira como ela narra não ser assim tão pesada. O jeito como ela usa a narração com gírias e tal, fica parecendo que não é tão pesada assim, mas a história tem um teor bastante pesado, é um assunto muito sério e é um livro importantíssimo, sério. Eu recomendo muito a leitura. Eu dei 5 estrelas e eu gostei bastante. Com certeza vou conferir o filme. Até porque quem vai fazer a Star é a Amandla Stenberg e ela é maravilhosa, gente. Ela fez a Rue em Hunger Games, se vocês não souberem quem é. Ela é maravilhosa mesmo. Eu adoro essa atriz. E foi isso, essas foram as minhas leituras do mês de outubro. Não foi muita coisa, eu acho que foi um dos meses em que eu li menos, apesar de que em janeiro eu tava uma lesma. Mas foi um dos meses em que eu li menos. Eu espero que o mês que vem eu melhore, apesar de ter o NaNoWriMo, que vai me ocupar por muito tempo, e eu espero que eu escreva
escreva bastante, mas eu também quero ler bastante, porque minha meta anual é de mais de 100 livros e eu ainda tô um pouquinho atrasada nisso aí. Mas dá tempo, vai dar tudo certo. E é isso, gente. O que vocês leram no mês de outubro? Contem pra mim aí nos comentários. Vocês já leram algum dos livros que eu comentei? Vocês gostaram deles? Acharam ruins? O que vocês acham? Vocês têm alguma recomendação de leitura pra mim? Só contar aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, é só clicar no curtir aqui embaixo e se inscreva no canal. E não se esqueça de tocar o sininho, senão você não recebe as notificações para os próximos vídeos. E é isso. Tchau!